Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom dia ao pessoal que está nos acompanhando. Já vi que a Lin entrou, lá de Sorocaba. O que vai ser hoje, Cláudia? Então, Walter, hoje eu queria falar de. A gente estava comentando as coisas das emoções, né? E uma coisa que está chamando muita atenção nesse momento, né? Que é a depressão. E eu queria saber o que é a depressão, né? Queria que você me definisse o que é a depressão e também se é possível tratar a depressão com homeopatia. Sim, sempre muito pertinente as perguntas, né? Porque vem das nossas necessidades mesmo de entender, né, a nossa saúde no âmbito geral. E a saúde mental, vamos dizer que na hierarquia da saúde é a principal. Porque vamos supor que eu tenho o meu corpo totalmente são, mas a minha cabeça não está sã, a minha mente não está sã, eu não tiro nada da minha vida, porque a alegria, ela consubstancia-se na mente. Ela é um estado que toma conta e interconecta, interdepende de toda a nossa totalidade. Mas o contrário, a gente pode visualizar pessoas que têm problema grave físico, orgânico, doenças crônicas e mesmo assim são felizes. Então, em primeiro lugar, para o ser humano, está os fenômenos que ocorrem na mente. Então, uma doença muito da nossa época, a depressão, porque tudo hoje é classificado como depressão. Qualquer coisa que tire a gente animicamente da nossa relação com o mundo e nos afaste da alegria, né, ou da felicidade, da busca da felicidade, muitas vezes é classificado de depressão. E nem tudo é depressão, existem os problemas da vida, existe a tristeza, né? Então a gente tem que diferenciar o que é esse tal de fundo do poço depressivo do que é um estado natural de altos e baixos da vida, e tristeza e agruras que vão acontecendo, como nessa época que a gente está vivendo, dificuldades, então que a gente tem que superar, né? Que podem ou não ser desencadeantes de um processo depressivo. Tá? Então, existe hoje toda uma classificação desses transtornos ditos depressivos, né? Muito precisa, e um cardápio muito grande de medicamentos alopáticos, psiquiátricos, para cada caso de diagnóstico. E para a homeopatia, que é o diferencial que a gente quer colocar aqui nas reflexões, nós encaramos de uma forma diferente. Nós encaramos esse processo como um processo que está acontecendo no corpo todo, no indivíduo como um todo, no seu organismo, na sua mente, na sua alma, né? Que está inibindo o seu processo natural de ser, de existir. Está inibindo que ele siga os mais altos desígnios da sua vida, da sua existência. E é muito importante, então, que a gente distingua, né? E aqui já tem até uma questão da mim, como diagnosticar, né? Se é um transtorno provisório ou patológico, né? Então, porque já de cara, isso é uma coisa importante. Eu posso ter, então, momentos de tristeza, ou momentos até que, por exemplo, os lutos que estão ocorrendo agora, em quantidade muito grande, sem a gente poder fazer os rituais, por conta da pandemia, ocasionam muito processo de tristeza profunda, que pode levar a pessoa a ficar depressiva. Mas pode ser uma depressão transitória ou uma depressão que fica, que mesmo depois que eu consiga, passado uns anos, olhar para trás, ressignificar, eu não consigo sair daquele estado depressivo, né? Isso tem uma causa nas doenças crônicas,
Porque lembra que eu falei que a doença crônica é ligada a uma alteração crônica da energia vital. Então, se eu estou cronicamente envolvido num processo, se algo não mudar essa trajetória, eu vou continuar desenvolvendo esse processo dentro de mim. Mesmo que e todo mundo já deve ter visto isso acontecer com alguém próximo, né? Ou às vezes até consigo mesmo. Então, por exemplo, morre alguém na família, ou uma mãe descobre que a filha está com Covid, à distância, não pode nem ir lá visitar, e aquilo traz um transtorno, e ela fica muito depressiva. Depois a filha liga dizendo: mãe, tô curada, olha que bom, me recuperei, né? E a mãe não consegue se recuperar, segue depressiva, segue doente. Aí o que está acontecendo? Por trás existe uma doença crônica, por isso que não existe o restabelecimento, apesar de agora ser um motivo de alegria, de felicidade, que a filha está saudável. Então, a homeopatia, observando isso, ela criou um tratamento próprio para a depressão e para a doença mental. E é muito importante porque a gente sempre faz o tratamento de fundo, dando os medicamentos que vão direto na raiz da doença. E quando é a raiz mental, que é a expressão mais profunda, principalmente num primeiro surto, né? O homeopata é muito específico. Nós entramos com uma medicação não antipsórica, ou que não é diretamente para combater o processo mais profundo, sem antes restituir com outro medicamento apropriado o estado de sanidade mental. Então, isso é importante porque o médico homeopata tem que ter isso em mente. Existe uma forma correta de se tratar as doenças mentais. E a depressão, muitas vezes, é negligenciada. Por quê? Tem muitas pessoas que é assim: eu sou depressivo. Ela já acha normal. Como hoje tem muita pessoa que fala assim: eu sou neurótico mesmo. Então, a neurose é até interessante porque ela saiu da classificação internacional de doenças, né? E então é como se neurose todos somos. E não, é um estado muito peculiar, estudado historicamente na psiquiatria e na medicina, né? E que precisa ser restituído a um estado de normalidade. Então, no ponto de vista da homeopatia, a gente restitui a, a doença crônica que está ativa para um estado latente. Então, que a pessoa primeiro vai para esse estado latente e depois vamos fazer o tratamento de fundo. Por quê? Todo mundo já ouviu falar que a homeopatia trabalha através da reação da energia vital. Mas se a minha doença já está lá na mente, se eu for ter uma reação mais exacerbada, pode ser muito perigoso. Ou vai ter um custo muito grande para o organismo. Então, primeiro eu tento restituir um estado de saúde latente, para depois fazer o tratamento profundo. Então, o tratamento de uma depressão na homeopatia é um tratamento normalmente nos prazos das doenças crônicas. Ela vai demorar, porque a gente não vai estar contente só em tirar a pessoa da crise depressiva. Nós temos que garantir que até a menor raiz da depressão foi erradicada do organismo, porque senão mais para frente os transtornos da vida naturais ocorrem, né? E a pessoa volta a recair. Então aqui tem bom dia quem está entrando, né? A Cláudia, o Fernando, né? Eu coloco aqui que a Aline colocou que existe até o julgamento das pessoas e achar que a pessoa é ingrata, se aparentemente tudo está bem, como ser depressiva. Então, e tem um julgamento moral, sim, e a pessoa veja, a infelicidade, ela entra em choque direto com a felicidade. É como se para o infeliz não cabe felicidade.
Como é que eu sei isso? Se a gente vai numa coisa bem no extremo. Se eu vou num velório, né? E daí, para alegrar o velório, eu tento fazer uma piada. E daí, aquela gracinha, depois, vira um silêncio e uma tristeza maior. Então, o que normalmente a gente faz no velório? Ou fica quieto e chora junto, ou consola, contando o que aconteceu já com você. Que você já passou coisas semelhantes, que você já perdeu seu pai. Então, isso é mais humano. A gente se compadece e sofre junto. Porque a alegria confronta a tristeza. Então, você pega uma cultura como a nossa, hedonista, que quer todo mundo bombar, todo mundo só quer felicidade, alegria e a diversão. Quando se aproxima a tristeza, não tem lugar para ela. Então, quando a pessoa é realmente depressiva, ela sofre uma pressão muito grande da sociedade para se livrar dessa tristeza, para se livrar dessa depressão. Então, ela vai tomar os medicamentos que são muito bons para cortar o processo, que são os medicamentos psicotrópicos. Porém, quando ela faz isso, ela está também cortando todo o seu processo inconsciente, porque esses medicamentos eles mexem com o sono, impedem os sonhos e tiram o contato com os sentimentos mais profundos, que é o mais importante do ser humano. A gente é sensível e consciente. Então a gente fica um pouco sensibilizado e com uma consciência rebaixada. É interessante, se a gente vai ler a bula desses medicamentos, está escrito lá que eles são depressores do sistema nervoso. Não é interessante? Porque eu estou com depressão e vou tomar um depressor, né? Parece até homeopatia, mas não é. Porque a homeopatia ela vai usar os medicamentos sem intoxicação, os medicamentos energéticos, né? E estou aqui a agradecer quem está acompanhando, né? Essa conversa muito importante da depressão. Acho que nós vamos ter que voltar mais vezes, viu, Paulo? Porque é um tema muito importante que vai assolar muita gente, porque a gente está no momento aonde a tristeza é patente, a insatisfação é patente, e a sociedade não tem espaço para isso. E muitas vezes, assim que encontrarmos uma luz no fim do túnel dessas coisas todas que estão acontecendo, né, vai ter um movimento muito grande de rechaçar tudo que não é bom. Porque dentro de nós tem uma ânsia pela vida. Então tem uma ânsia pela busca da felicidade, que é natural do ser humano. Só que essa ganância nem sempre é para a felicidade da sensibilidade interior e do desenvolvimento do ser. Muitas vezes, essa ânsia vai para fora, para o material. E nós vamos sofrer também uma mudança com esse mundo material. Com a questão da natureza, da destruição planetária, da crise econômica, da adequar os níveis de consumo, né? Então, vai ser muito delicado. Eu creio que nós vamos ter que fazer, inclusive, grupos de debate para poder se entender e saber o que as pessoas, como é que as pessoas estão saindo das situações, melhoras estão sendo criadas, que caminhos estão sendo criados, porque o caminho vai ser criado a cada passo, né? Então, realmente, existe uma alteração química no organismo, como alguém aqui comentou, né? Essa alteração química, né, pode ser transitória ou pode ser persistente. E pode, inclusive, eu ter uma tendência depressiva, genética familiar, com todo um processo glandular envolvido, porque existem o que se chama constituição parcial, né? Por exemplo, glandular. Então, eu posso ter uma constituição mais hipotireoideia, por exemplo, ser um pouco mais lento, mais introspectivo. Eu posso ter um tipo mental mais tímido, mais retraído. Isso tudo, em algum grau, pode ser confundido com uma possível depressão. Então, tem que ter também um diagnóstico mais preciso.
para a homeopatia, mesmo a gente fazendo o diagnóstico, pode demorar um diagnóstico, a gente já tem condição de ir tratando, porque nós vamos nos basear no quadro sintomático que o paciente vem e relata, e no momento do paciente que nós vamos avaliar. Então, é possível a gente já fazer uma medicação. E só deixar aqui historicamente, que o primeiro caso que o Hahnemann teve, que ficou famoso de cura com homeopatia, foi um ministro alemão, Cocklenbrink, que teve doença mental e que só com a homeopatia ele conseguiu reverter, né? Mas ele levou um processo de mais ou menos um mês para conseguir reverter o quadro mental. Mas é maravilhoso, porque você veja, um mês não é fácil a gente acompanhar um mês realmente de perto e olhar e discutir, e o paciente olhar e passar um mês com dificuldades. Mas muitas vezes a gente entra no medicamento crônico que abafa, às vezes eu fico anos para retirar, se é que eu vou conseguir retirar. Que é mais comum a gente ver a pessoa ter que acrescentar, né, medicamentos, né? E tem aqui a Vanessa perguntando, ó, essas pessoas têm que tomar remédio a vida toda, né? Então, se a gente consegue restituir o estado de saúde, a pessoa vai fazer depois o acompanhamento natural homeopático. Agora, muitas vezes observamos pessoas que estão com 2, 3 medicamentos psicotrópicos, às vezes até antagônicos, e não conseguem mais sair deles. Isso aí, depois de um tempo, se torna uma doença crônica medicamentosa, que é quase incurável. Então, a gente tem que usar a oportunidade, mesmo que eu tive que usar um medicamento alopático para segurar minha onda por um período, né? Depois eu tenho que buscar, e o médico vai ficar muito feliz de ver que eu saio desse medicamento e eu mudo minhas relações com a vida. E daí é muito válido o acompanhamento em conjunto com a homeopatia, as duas coisas ao mesmo tempo. Apesar de não ser o ideal, se eu não conseguir pegar logo no primeiro surto e a pessoa já vem com o remédio, a gente vai fazer uma retirada muito devagar das medicações. Porque a imagem é como se a gente pegou uma panela que estava a ponto de explodir, uma panela de pressão, e pusemos o remédio como uma pedra em cima. E depois eu não posso simplesmente ir lá e retirar a pedra. Não, eu tenho que verificar se as valvulinhas de escape estão funcionando, tirar a pressão interna e daí sim retirar a pedra para a gente poder abrir a panela. O interesse nosso é abrir essa panela e que ela funcione no que ela tem de rico lá dentro. Está sendo feito alguma coisa dentro da gente, né? Então acho que por hoje vamos deixar por aqui, mas vamos Sim. perseguir mais esse tema que é importante. Já me deu outras perguntas aqui, assim, queria saber a questão da mente, se a mente é um gatilho, os pensamentos, por exemplo, é um gatilho para a depressão? Com certeza. Se a gente não tiver uma mente bem educada, né, ela pode funcionar contra nós. Então, todo mundo sabe quando tem um problema sério, que às vezes aquele problema não sai da cabeça. E pode ser uma fantasia, né? Pode ser uma coisa que vai acontecer lá no futuro, que eu nem sei. Mas eu já começo a sofrer aqui e agora. Então, daí, lembrando aquilo que a gente já falou sobre o desenvolvimento da minha mente, que eu tenho que usar os métodos de meditação, de autoconhecimento, né, para enfrentar minhas emoções. Que normalmente, se eu me ligo às paixões, né, elas me arrastam para baixo, transformando aquilo que está bom em ruim e aquilo que está ruim em pior. E depois, se elas se misturam com a minha tendência crônica, pode ser que eu não retorne. Passado o problema, pode ser que eu não retorne. Então, é muito séria essa observação de saúde, né? E se eu tenho um treinamento da minha mente, eu vivo no aqui e agora e eu resolvo só aquilo que me apresenta agora, e não fico carregando ele para o futuro. Nem fico preso em coisas do passado, que é muito comum também, é o outro caminho. É o caminho de ficar perdido no futuro e tem um caminho muito duro de ser arrastado para o passado.
né? E tem aqui o Fernando da Arquearia Meditativa que está falando respiração, dando risada. No final, o processo mais básico da meditação é o silêncio e a respiração, né? Então é como está lá no budismo, né? Nas técnicas de Vipassana, o mais comum é sentar no silêncio e respirar. No final, nós temos que voltar para essa atitude que é a básica de manter a vida, que é o fluxo cardiorrespiratório da respiração, né? Então tem a ver com isso, sim. Mas o que acontece quando a pessoa está ela tem que buscar isso preventivamente, porque na hora que eu estou ruim, muitas vezes se você fala para uma pessoa respira e ela não consegue respirar. Então a gente vai ter que ensinar, né? Então muito bom para quem está saudável buscar práticas de ligação consigo mesmo e com a respiração. E para quem está doente, não desesperar, que existem muitas pessoas para ajudar, né? Existe a possibilidade da gente ter uma medicação homeopática que realmente integre o meu profundo com o que está acontecendo, meu eu profundo, né? E também encaminhe isso dentro de um conhecimento para que eu possa sair desse estado. Obrigado, Ótimo, Paulo. Walter. Tá bom, obrigada, viu? Vamos ter que voltar depois nisso. Vamos, com certeza. Legal, então, bom dia, viu? Bom Obrigada. dia, um abraço. Alô?